Você já precisou trocar a placa do seu carro? Quem um dia foi vítima de clonagem sabe que a tarefa é quase impossível. Para o Departamento Nacional de Trânsito, a sequência de letras e números funciona como uma espécie de CPF. Só pode existir uma por veículo. A explicação faz sentido, mas não resolve o problema. Muitos motoristas só conseguem se livrar da dor de cabeça nos tribunais. Um telefonema da polícia. Assim, Débora descobriu que o carro dela havia sido clonado. Eu recebi uma ligação de uma delegada da polícia. Ela me pediu para comparecer à delegacia porque ela disse que meu carro havia sido clonado. Ela me fez uma série de perguntas a respeito do carro, onde eu estava no dia anterior, fazendo o quê, se eu tinha como provar, porque o meu carro tinha sido usado num furto no Guará 2. O primeiro passo foi registrar o boletim de ocorrência. Começava aí a saga da jornalista para se livrar das multas que chegaram nos dias seguintes. Foi uma no Detran, uma no DR, a do Detran eu consegui, ganhei, mas a do DR eles não aceitaram. Tive que pagar R$60 de multa na época. E o pior ainda estava por vir. O veículo com a placa clonada foi usado em diversos crimes. Foram 3 crimes. Todas essas vezes eu fui à delegacia e registrei a ocorrência para poder dizer que não era eu, que eu estava trabalhando, que eu estava com o carro, mas não era eu, que eu estava em outro lugar, porque eu tinha sempre que provar que não era eu que estava conduzindo o carro no momento. Todos os flagrantes aconteceram em 2010. Débora conta que na época procurou o Detran do Distrito Federal para trocar a placa, mas o pedido foi negado. E não é só em Brasília que o motorista vítima de fraude encontra dificuldades para trocar a placa do veículo. Cansado de pagar multas de infrações que não cometeu, o motorista de Minas Gerais entrou com um pedido no Detran e a resposta também foi negativa. A autarquia afirma que a medida é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A norma deixa claro que a sequência de números e letras deve acompanhar o carro até a baixa do registro. Na época da elaboração da lei, nós não tínhamos um número existente hoje de casos de clonagem de veículo. Então não via-se essa necessidade de ter essa abertura para essa troca. Sem alternativa, ele recorreu aos tribunais. Em primeira instância, o motorista recebeu a notícia que tanto esperava. A Justiça Federal condenou o Detran de Minas Gerais a trocar a placa e anular todas as multas. A Procuradoria do Estado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que emitiu as cobranças por excesso de velocidade, recorreram da sentença. Mas não teve jeito. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a decisão foi mantida. Mesmo ele anulando as multas, se ele não trocasse a placa, ele ia continuar recebendo multa. Por quê? Porque havia outra placa igual rodando em algum outro lugar com o mesmo número que ele usava. Então, ele obteve da Justiça, de primeiro grau, esse julgamento favorável e o tribunal ratificou. Nesse caso, o entendimento vale apenas para o autor da ação. Mas em processos parecidos, a Justiça tem determinado que os Detrans criem procedimentos próprios para resolver o problema na esfera administrativa. Os departamentos de trânsito da Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já permitem a troca da placa quando a clonagem é comprovada. Como os estados não dispõem, a federação não dispôs, o sistema Denatran não previu essa solução, cada estado, então, utilizou a sua alternativa possível, prevendo a troca da placa. O Detran do Distrito Federal também passou a autorizar a troca da placa sem que o motorista precise acionar a Justiça. De janeiro a setembro deste ano, 36 pedidos desse tipo chegaram à autarquia. Os carros populares são os mais visados pelos bandidos, que usam a estratégia para praticar assaltos e sequestros. Mas eles não são os únicos. Alguns motoristas substituem as placas originais por falsas só para escapar dos radares eletrônicos. Aqui, a princípio, o objetivo é fugir das multas, da pontuação. Ele usa um carro para estar transitando, cometendo as infrações e não sendo ele autuado, né, utilizando uma placa clonada para fugir dessa autuação. Seja qual for a cidade onde a fraude é cometida, a dificuldade para comprovar o crime se repete, principalmente quando a clonagem vai além da placa. Aquilo que era no começo uma mera adulteração da placa com fita isolante ou outro expediente, passou a ser de fato a alteração do veículo inteiro,
com a falsificação, inclusive, da gravação do número de chassi. Quem já foi vítima dessa prática e enfrentou muita dor de cabeça, reforça a importância de medidas rápidas no combate ao crime. Se mata alguma pessoa, se atropela alguém, se é um acidente mais grave, ele está fazendo um monte de coisa errada. Tu não sabe o que ele vai fazer.